A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRN, levou a cabo na manhã desta quarta-feira, no auditório da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, uma sessão de construção partilhada da Macroestratégia de Desenvolvimento Local de 2030, sob o tema Ribatejo Norte mais sustentável, e que teve como objetivo partilhar ideias entre os participantes com vista à preparação conjunta da abordagem territorial do Ribatejo Norte, como explicou na altura Jorge Rodrigues, o coordenador local da ADIRN, na abertura da iniciativa. O que nós pretendemos hoje, sobre o tema da mais sustentabilidade, é fazer uma espécie de um resumo de tudo isto. Porquê? Porque logo à tarde vamos ter a nossa Assembleia Geral, vou apresentar o ponto da situação do nosso documento, que temos que submeter até 14 de agosto. Como digo, grandes linhas, não estamos numa fase ainda de grande compromisso, porque depois mais à frente vamos ter que detalhar um plano de ação, e aí começam a existir os compromissos. Hoje o nosso desafio passou por um convite à Magda, que desde já agradeço a disponibilidade para vir falar um pouco sobre as Smart Villages, é assim? Porque é a nossa representante neste projeto europeu, mas ela depois explicará o seu papel, porque este é um dos indicadores que nós temos na nossa macroestratégia, dizer assim, quantas aldeias inteligentes vocês vão capacitar, não sei se é o termo adequado, ou criar. E eu acho interessante, do pouco que conheço, e tivemos também uma apresentação online no âmbito da Federação Minha Terra, onde foi apresentado algo deste conceito, mas eu pessoalmente tenho muitas dúvidas, e foi nesse âmbito que pedimos à Magda para nos vir ajudar a partilhar nesta reflexão em conjunto. E o modelo foi muito de mesa redonda. Eu não sei se uma aldeia inteligente pode ser, por exemplo, os Riachos, que têm 5.000 pessoas e já uma dinâmica, se pode ser 100 soldos, que já tem uma dinâmica dos bons sons fantástica, se podem ser São Pedro, ou estamos a pensar em locais mais pequenos, com 50, 100 pessoas, que a necessidade são outras e diferentes. Essa era uma das minhas dúvidas, depois vamos falar certamente na fase do debate. Depois nós vamos apresentar muito resumidamente as nossas áreas de intervenção, na área da agricultura, do turismo, da transição digital, dos temas que queremos trabalhar no futuro, e convidamos muitos dos presentes que estão aqui para comentar, para nos darem pistas se estamos no caminho certo, se não é por ali, ou se têm outras sugestões. E bem sei que me vão dizer, mas a estratégia vai ser aprovada à tarde. Não faz mal, porque acredito que, à hora do almoço, conseguimos atualizar, se for caso disso, o PowerPoint. Como vão ver, as linhas gerais são tão gerais que acho que tudo se encaixa. O que é que nós precisamos também de perceber é que depois, no plano de ação, como é que vamos concretizar tudo isto e as conclusões que tiramos daqui serão incorporadas mais tarde ou mais cedo, porque isto vai continuar. Aliás, a nossa estratégia vai estar assente em três linhas de trabalho principais que vão ser comuns, espero eu, a todas as intervenções a nível nacional. A animação territorial vai estar presente de forma muito, muito intensa. Isto quer dizer o quê? A implementação da estratégia vai passar por um trabalho de muita proximidade no território e muitas ações de dinamização de quem serão os protagonistas depois desta implementação. Depois o trabalho em rede, que já o temos vindo a fazer, mas queremos consolidar muito as redes que existem e mais algumas que sejam importantes criar. E depois a cooperação. A cooperação também é uma forma de nós financiarmos alguns projetos, incluindo, penso eu, aqui a questão das aldeias inteligentes, e por isso são ações eixo-transversais de trabalho que nós vamos continuar a ter presente. A nossa macroestratégia é-nos pedido que seja abrangente, portanto nós vamos tentar dar uma visão a nível de diagnóstico e de trabalho de todo o território, e depois, numa segunda fase, vamos ter que focar naquelas linhas que são financiáveis pelo PEPAC, pela temática da agricultura, que ainda não conhecemos, ou seja, a ficha líder que está no PEPAC está quase em branco.
Portanto, nós vamos dizer que gostaríamos de ter isto e aquilo financiado via PEPAC, mas não há garantia que assim seja. De qualquer modo, acreditamos que o que faz os territórios são as ideias e as vontades, mesmo que não seja financiável diretamente por as linhas que vamos agora nos candidatar, temos que encontrar outras soluções de financiamento. Por isso também desafiámos a CIM, que vai ter dinheiro com fartura, e portanto se não financiarmos aqui, financiamos acolá, ou nos programas regionais, nacionais. Eu acho que tem que ser assim. O que nós pretendemos é uma estratégia de base local e por isso é muito importante ouvirmos os vossos contributos. No âmbito desta sessão de preparação da macroestratégia de desenvolvimento local, a ADIRN convidou Magda Porta, perita nacional da ação preparatória sobre zonas rurais inteligentes no século XXI. A abordagem de Magda Porta iniciou-se com a apresentação do conceito de aldeias inteligentes, comunidades em áreas rurais que desenvolvem soluções inovadoras para melhorar a sua resiliência com recurso a abordagens participativas. Mas tentando aqui, então, desconstruir um bocadinho esta definição, portanto, são comunidades em áreas rurais, as aldeias. Respondendo à sua questão, nós trabalhamos com aldeias com 50 habitantes, nomeadamente uma em Portugal, até territórios que abrangiam 10 mil habitantes. Portanto, não há um limite preciso do que é uma aldeia, do que é uma comunidade rural. Optou-se pela comunidade rural porque a aldeia pode ser demasiado limitativo. E, portanto, não há ainda acho que cada Estado-membro depois também terá essa preocupação em definir o que é uma comunidade rural. Portanto, desenvolvem, mobilizam ou utilizam já soluções inovadoras para tirar partido dos seus pontos fortes e oportunidades e sim melhorar a sua resiliência, recorrem a abordagens participativas para desenvolver e implementar a estratégia, cooperam com outras comunidades e podem ser de mais áreas rurais ou urbanas, e podem basear-se e complementar iniciativas já existentes e recorrem a financiamento de várias fontes públicas. Como se pode constatar, há de facto aqui uma semelhança, que eu vou lançar aqui, com a abordagem líder, não é? E a principal diferença entre o DLBC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, e esta abordagem, e este conceito, é que este aplica-se em nível micro. Portanto, nas estratégias de desenvolvimento local há um território de intervenção que pode ser mais ou menos extenso e aqui é o nível mais micro. Em termos de projetos, portanto, eu estive envolvida nos dois, são projetos apoiados pela Direção-Geral da Agricultura, a DGAgri, e portanto o Smart Rural 21, que foi desenvolvido entre 2020 e 2022, e o Smart Rural 27 entre 2021 e que ainda decorre até 2024. Só dando aqui um pequeno contexto sobre o trabalho que foi desenvolvido no Smart Rural 21, portanto, este projeto tinha como objetivo apoiar comunidades, fazer um acompanhamento próximo, ou seja, a assistência técnica, não teve investimento físico. Portanto, apoiou 21 aldeias em toda a União Europeia, desenvolveu-se e também testou-se algumas ferramentas, por exemplo, um modelo de estratégia, o roteiro da implementação também das Smart Villages. Fizemos ações de comunicação, facilitação de informação e partilha de experiências através de eventos e visou também tirar conclusões e recomendações sobre a melhor forma de apoiar estas comunidades rurais. Estas foram as comunidades apoiadas no âmbito do Smart Rural 21. O projeto lançou em março, abril, maio de 2020, portanto, quando o Covid se instalou em Portugal também e foi muito difícil montar esta operação, mas fez um convite à participação na ação preparatória de todas as aldeias que quisessem participar. A expressão de interesse era feita através de um formulário online, até é bastante simples. Portanto, das 734 expressões de interesse, 73 foram portuguesas e selecionaram-se duas. Portanto, a seleção de aldeias participantes foi feita através de critérios específicos, primeiro através dos peritos nacionais e depois a decisão final foi através da Comissão Europeia com a coordenação do projeto. Em Portugal apoiaram-se duas aldeias, eu tenho a impressão que até sou capaz de as conhecer, no concelho de Penela, que foi Ferraria de São João e Comieira, portanto tinham temas completamente diferentes.
estados também de desenvolvimento completamente diferentes e acabámos por também trabalhar mais com a Ferraria de São João. E a Ferraria de São João teve uma particularidade, como eu já disse, este projeto não apoiava investimento físico, mas mais para o final do projeto decidiu-se apoiar 3 aldeias com esse investimento físico e, portanto, a Ferraria de São João, das 21, foi uma das que conseguiu ter acesso a esses fundos. E o trabalho, portanto, foi feito um acompanhamento técnico muito próximo, em que envolveu o desenvolvimento da estratégia, a comunicação também com a comunidade rural, Câmara Municipal, juntas de freguesia, portanto, houve uma preocupação também minha que gosto de trabalhar no terreno e gosto de conhecer o terreno, de juntar também todas as pessoas novamente à volta da mesa e discutir estas questões. E o trabalho de Smart do 27, de Smart Rural 27, tem uma diferença grande, portanto, nós deixámos de apoiar diretamente as aldeias e agora estamos a trabalhar mais ao nível político, ou seja, para, primeiro, afirmar e sensibilizar a importância deste conceito, integrar este conceito também nas políticas nacionais e desenvolver também instrumentos que possam apoiar as aldeias inteligentes. Portanto, este projeto tem um site onde também tem uma ferramenta de geomapeamento das Smart Villages que existem na Europa e onde pode também haver essa pesquisa de informação sobre o que é uma Smart Village. E criou um observatório europeu de aldeias inteligentes onde juntam os principais stakeholders. Além disso, temos feito alguns eventos, por exemplo, há 2 semanas foi exatamente sobre o LEADER e as Smart Villages, o outro foi sobre o Green Deal e as Smart Villages. Pronto. Temos tentado também procurar fazer eventos com stakeholders, por exemplo, mais na área do turismo, mais na área da economia, das comunidades energéticas, também já tratámos dessa questão também. Em termos de potenciais fontes de apoio e financiamento às Smart Villages, portanto, estas são as menos importantes, para depois passar à mais importante, que é o que também se vai tratar aqui hoje. Portanto, temos o FEDER e o Fundo de Coesão, a Política de Coesão, o FEDER, FSE+, e também o FEAMPA, e outros instrumentos, por exemplo, o Horizonte Europa, temos o Interreg, ou seja, são instrumentos que podem ser mobilizados para apoiar quer a concepção de estratégias, quer a sua também implementação. E, portanto, o mais importante continua a ser a política agrícola comum, na parte da componente de desenvolvimento rural. Oferece um vasto conjunto, não é vasto, mas um conjunto de instrumentos para apoiar o desenvolvimento de Smart Villages e indica no regulamento os formatos possíveis de apoio. Portanto, pode apoiar atividades relacionadas com a preparação e implementação de Smart Villages como intervenção distinta, portanto, fora do LEADER, dentro do LEADER também, propondo essa preparação à implementação das estratégias e ainda apoiar investimentos relacionados com Smart Villages. O que é que acontece? Como a Comissão Europeia não deu uma luz clara, uma direção clara de como os Estados-membros podiam eventualmente apoiar as Smart Villages, há uma grande diferença nos quadros de apoio na União Europeia. Aqui, no contexto nacional, portanto, vai havendo uma referência muito superficial a Smart Villages nos programas operacionais, nomeadamente no Norte, no Centro também, mas não se sabe ainda como que se vai ser implementado, como é que vai ser implementado, se vão recorrer também a este conceito ou não. Portanto, não há este conceito em nenhum documento estratégico e, portanto, é difícil perceber o que é que às tantas vai ou está a acontecer a nível nacional. Relativamente ao plano estratégico da PAC, e como o Jorge há pouco referiu, há um indicador de resultado, que é a Transição Inteligente da Economia, é o número de estratégias de aldeias inteligentes apoiadas. E, portanto, está programado num objetivo específico 8 que enquadra o DLDC, LEADER. Só que este indicador, quer dizer, como o Jorge há pouco também estava a dizer, que a ficha do LEADER está quase em branco, não é? Este indicador não tem uma definição de metas, nem sequer uma alocação financeira. Pronto. E justifica, não estando ainda desenvolvidas as estratégias de desenvolvimento local, não foi possível identificar as intervenções que irão ser mobilizadas para este indicador de resultado e, portanto, acabou por não estar muito bem
Isto foi uma obrigação. Se alguém teve a preocupação de ver as primeiras versões do PEPAC, este indicador não existia lá. E, portanto, isto só demonstra também a vontade da Comissão Europeia em que esta questão das Smart Villages seja integrada nas políticas nacionais. Portanto, acho que aliás, só na penúltima ou na última versão do PEPAC é que isto apareceu assim. Portanto, sem uma explicação, sem uma definição, e apareceu agora no convite para a apresentação das macroestratégias, está lá o indicador do resultado 40 e surge a questão, mas o que é isto e o que é que se vai fazer com isto, exatamente. Pronto. No PEPAC também é referido que, uma vez selecionados os GAL, não é? O PEPAC pode sofrer alterações de modo a integrar as intervenções específicas que vêm da base local. Não sabemos a flexibilidade, não é? Nem o tipo de intervenções que podem ser integradas e, portanto, houve uma reflexão na semana passada, há 15 dias, com a Federação Minha Terra, relativamente à integração das Smart Villages no âmbito das estratégias de desenvolvimento local. Portanto, e esta discussão surgiu porquê? Porque há uma clara convergência com a abordagem líder, não é? Pode representar um instrumento relevante para melhor mobilizar o potencial à escala micro. É um modelo de desenvolvimento assente em perspectivas integradas e foi sempre com que a abordagem líder e o DLBC também se debateram. Tivemos um período de programação onde isso não foi assegurado, mas foi tentado, digamos assim. E é uma possibilidade também de ampliar não só os resultados dos projetos apoiados pelas estratégias de desenvolvimento local, mas também de projetos de iniciativa já existentes e até recorrendo a outros instrumentos de financiamento. O que é uma estratégia? Isto começando A estratégia deve representar um bom ponto de referência para a reflexão e deve ter uma visão comum, não é, sobre as perspectivas de desenvolvimento de médio e longo prazo à escala micro, portanto, da comunidade rural, da aldeia, o que for. Deve privilegiar uma perspectiva holística de desenvolvimento, integrado e abrangente, que é isso que o PEPAC pede, mas também não financia, não é? Essa perspectiva abrangente e holística, integrada, porque há que recorrer a outras fontes de financiamento também. Assegurar o planeamento de ações com recurso a soluções inovadoras. O que é isto da inovação? A inovação não tem assim uma definição muito clara. Aliás, quando se começou a falar nesta palavra, sim, mas o que é inovador num território pode não ser noutro e vice-versa. E, portanto, aqui nesta definição, a inovação é exatamente o que se aplica pela primeira vez ou de forma diferente nos territórios. Tem havido, de facto, uma mobilização das ferramentas digitais, tecnológicas, para também o mundo rural, mas tenho exemplos com que trabalhei, por exemplo, em Itália, de inovação social, sem qualquer investimento físico assim, avultado. Esta estratégia pode servir para as comunidades rurais disporem de uma ferramenta, não é, para comunicar a visão de desenvolvimento. Ok, nós aqui neste concelho, os concelhos têm uma estratégia, depois têm as estratégias integradas de desenvolvimento territorial, depois têm os programas regionais, mas aquela comunidade pode expor daquele documento e dizer, não, é isto que nós queremos para a nossa comunidade. E, desejavelmente, no futuro, pode até conferir uma vantagem quanto ao posicionamento dos promotores no acesso a fundos, que era isso que gostávamos agora de fazer também a nível nacional. Outros elementos importantes e que devem assentar em dinâmicas já existentes, ou seja, há muitas ideias, é uma boa oportunidade para todos se juntarem à volta de uma mesa e temos aqui este projeto que foi apoiado por X, este projeto foi apoiado por Y. Como é que nós fazemos esta ligação e em benefício sempre das comunidades rurais? A sustentabilidade, portanto, há que pensar, depois da estratégia estar feita, como é que se vai implementar e como é que se vai depois sustentar os projetos que vão ser implementados. E depois é uma questão também de escala. Um dos atributos desta estratégia pode ser exatamente escalar depois, ganhar dimensão, não é? Não só para aquela aldeia ou comunidade rural, mas para as comunidades rurais circundantes e assim fora. E também ser transferível, ou seja, soluções que se criem possam ser, isto não é obrigatório, mas é uma vantagem, possam ser transferidos para outros territórios. E aqui esta troca de experiências, este trabalho em cooperação até entre os GAL
é importante. Portanto, não é fazer nada de muito novo, não é apostar em novas soluções, mas às vezes transferir soluções de uns territórios para os outros, que enfrentam exatamente os mesmos desafios, pode ser benéfico para ganhar eficiência e economias de escala também deste tipo de projetos. E então, na reunião, vacinou-se, perspectivou-se a estruturar um quadro de apoio às Smart Villages e integrar esse quadro de apoio de uma forma transversal no ZDL. Portanto, haver um acordo entre todas as estratégias, todos os GAL, em haver um quadro de apoio às estratégias às Smart Villages. Mas tendo em conta o enquadramento das estratégias da ZDL no âmbito do PEPAC, que o Jorge já referiu, muito ligado à agricultura, não é? As disponibilidades financeiras previstas, que, como sabemos, não são ainda insuficientes para encetar processos de desenvolvimento que de facto façam diferença nos territórios rurais, porque os problemas e os desafios também são muitos, e a esfera de atuação dos GAL nos seus territórios de intervenção. Portanto, acho que os GAL têm de ter uma atuação que seja equitativa em todo o seu território, não apostando numa outra comunidade rural. Também podia ser, mas... E, portanto, a alternativa que se encontrou é um quadro de apoio que poderá incluir atividades preparatórias, por exemplo, desenvolvimento de documentos orientadores, projetos e atividades de cooperação, como o Jorge já referiu há pouco, informação, reforço de competências também. Houve uma ideia gira numa das reuniões que foi a capacitação para líderes locais, porque às vezes há mesmo falta, ou seja, há líderes, mas não há capacitação desses líderes, a preparação para que têm que enfrentar no futuro, que não são processos fáceis. Este quadro de apoio também poderá incluir um apoio à elaboração de estratégias de Smart Villages propriamente ditas, portanto, desenhar uma intervenção específica com apoio, por exemplo, na forma de ajuda forfetária não reembolsável, dar uns X mil e pronto, há-se uma medida, temos aqui X mil por cada estratégia e depois esperamos que haja também propostas e interesse nessa intervenção. E relativamente aos investimentos relacionados com as Smart Villages, as estratégias de desenvolvimento local podiam ter aqui fatores de ponderação positivos, não é, para a sua análise, a sua seleção e também uma majoração percentual do apoio FEADER. Mas isto só fará sentido, obviamente, não é, porque a estratégia não vai incluir o financiamento, não assegura o financiamento, só vai fazer sentido se os outros programas e as outras iniciativas, as outras estratégias também estiverem alinhadas com este conceito. Vá lá. E, relativamente a lições aprendidas, eu aqui não queria estender muito, porque é uma coisa que podemos discutir. Portanto, o que na minha perspectiva falta ainda em Portugal é um entendimento comum do conceito de Smart Villages, não é? Que seja compreendido desde o nível local até o nível nacional, e que seja de facto traduzido em compromissos políticos. Portanto, não é só dizer que Smart Villages é um instrumento ótimo para o desenvolvimento rural, mas se isso não estiver na política, se não houver apoios específicos para as Smart Villages, é o que se costuma dizer, morre na praia, é assim. Portanto, não existe um modelo definido para a implementação destas iniciativas, portanto, até encontrar um equilíbrio entre o top-down e o bottom-up é essencial, porque há Smart Villages que podem surgir, por exemplo, a nível nacional. Se o nível nacional disser nós, de facto, temos aqui montantes, alocação financeira para apoiar Smart Villages, para estimular o nível local também, estimular o interesse do nível local, e pode haver aqui um encontro de ideias e de política. Mas deve ser sempre garantido o envolvimento das comunidades rurais, porque é para elas, isto é o que eu costumo dizer, que isto deve ser feito com as comunidades e para as comunidades rurais. Portanto, já falámos aqui também da perspectiva integrada e holística de desenvolvimento local, não é? Com base na compreensão dos sistemas económicos, sociais, ambientais e, no meu ver, muito importante, é a interdependência entre estes sistemas, que às vezes vemos os documentos e os diagnósticos onde há a caracterização da economia, mas depois falta aquela análise mais qualitativa de como é que esses sistemas estão dependentes uns dos outros. E depois a coerência, a articulação e complementaridades com outros programas, estratégias e iniciativas, portanto, para garantir sinergias, mas também o acesso a recursos.
financeiros. E, em princípio, todas as comunidades podem desenvolver estratégias de Smart Villages, mas há um conjunto que nós vimos com a nossa experiência na implementação de aldeias inteligentes por essa Europa fora, que há de facto condições que podem garantir o seu sucesso. Desde logo a disponibilidade de recursos financeiros e humanos, porque muitas vezes estas estratégias, tanto a concepção também como a implementação, incluem conhecimentos, ou necessitam de conhecimentos técnicos e especializados, um sistema de governança robusto, não é? Desde o nível local também ao nível nacional, e horizontal e vertical, portanto envolvendo todos os parceiros, e que permita de facto haver esta abordagem participativa, não só na elaboração da estratégia, mas também na sua implementação. Uma das coisas que eu vi, e nomeadamente aqui em Portugal, é que há uma grande dificuldade, por vezes, em explicar o porquê que uma estratégia é boa para as comunidades locais, essa comunicação com as comunidades locais. Nós vamos fazer isto porque isto é bom para vocês, e explicar o porquê. Eu acho que falha muitas vezes ao nível local e também valor acrescentado face a outros instrumentos de política. E o forte compromisso de todas as partes envolvidas. Eu acho que as pessoas que estão a nível local, eu já vi, sentem o cansaço e esses líderes naturais que surgem, né, em algumas comunidades rurais, têm o cansaço de levar às costas sempre o processo de desenvolvimento. Posso dar aqui como exemplo, não é, acho que posso dizer isto. Por exemplo, a Câmara Municipal de Penela apoiava, e aliás foram eles inicialmente que até propuseram a aldeia, Ferraria de São João. Como o ciclo político mudou e o Presidente da Câmara mudou, houve uma mudança também de política e um menor apoio. Isso refletiu-se imediatamente na vontade das pessoas de fazerem, no apoio da Câmara Municipal, e portanto houve coisas que supostamente podiam ter sido feitas em 3 meses, que demorou 1 ano ou 1 ano e meio. O que é que acontece? As comunidades rurais, elas próprias afastam-se desses processos, porque é cansativo, portanto não veem logo os benefícios. Portanto, é sempre bom haver um compromisso de parte a parte para que isto corra melhor, ou tenha sucesso. E depois é a identificação de soluções inovadoras que sejam facilmente acessíveis pelas comunidades rurais. Portanto, há muitas soluções inovadoras, nomeadamente as tecnologias digitais, que são ou demasiado dispendiosas, ou então que sejam muito complicadas para as comunidades rurais também trabalharem com. Eu não trouxe exemplos, mas posso depois dar. E depois é esta capacidade para planear e executar ações, tendo em conta os recursos, como é óbvio, e os próprios contextos locais. O que nós vimos também é que estratégias que sejam muito ambiciosas acaba por haver uma grande dispersão, quer dos recursos, quer também da atenção, e, portanto, aqui a recomendação é que seja feita por fases. Portanto, podem ter, sim senhor, uma visão de longo prazo, mas que seja privilegiada uma implementação por fases, até porque dá para adaptar melhor os processos e os projetos, e também voltar também a discutir a própria estratégia, e para isso também serve a atualização da estratégia através da monitorização e avaliação, que é tão desvalorizada nos nossos processos de desenvolvimento. Em termos de atividades, o Smart Village 27 em Portugal, e neste momento é tentar estabelecer a definição, não é, de Smart Villages e sensibilizar para a importância da sua integração nos documentos estratégicos, que ainda não foi feito, definir concretamente o que se entende por estratégias, o modelo conceptual também e a abordagem de implementação, a escala, os critérios até para a seleção dessas estratégias, e tenho tentado trabalhar também com as autoridades nacionais e regionais para desenhar e implementar políticas de apoio a Smart Villages, o que é exemplo, não é? O trabalho que temos feito com a Federação Minha Terra.